Eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Charles Darwin. Ele dizia o seguinte, que não são as espécies mais fortes que irão sobreviver, mas sim aquelas que melhor se adaptarem. Então a gente está passando pelo momento de adaptação em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente não tinha costume de passar muito tempo com a nossa família, agora estamos sendo obrigados a passar esse tempo. E muitos relacionamentos têm terminados devido a essa convivência de um longo tempo um com o outro. A gente tem que se readaptar, né? Nós temos que ser flexíveis para poder superar tudo isso. Outra coisa também é no mercado de trabalho. Muita gente está perdendo o emprego. Tinha gente que estava trabalhando de home office e recebeu a demissão, mesmo trabalhando em casa. E pessoas que tinham os seus negócios, as suas lojas e não estão conseguindo mais vender como vendia antes. E outros nem abriram porque não tinha fundo de emergência, não tinha capital de giro e a loja acabou tendo que fechar. Então esse é um momento de extrema necessidade de readaptação e de flexibilidade. E se eu quero compartilhar um pouco da minha história com você, porque talvez possa ser que esse vídeo possa abrir algumas portas na sua cabeça e você possa, no final dele, encontrar algumas possibilidades que antes você não estava conseguindo enxergar. De 2011 para 2000 de 2012 para 2013, eu morava na cidade de Imperatriz, quando fui convidado a vir a Marabá novamente para poder administrar duas emissoras de rádio. Eu achei a proposta interessante, só que eu iria ganhar um pouco menos do que eu ganhava a Imperatriz. Não tinha problema nenhum para mim na época, porque eu via possibilidades de compensar isso. Só que 6 meses depois, essa decisão que eu tomei se transformou num verdadeiro dilema na minha vida. Porque agora eu não tinha o salário que eu ganhava a Imperatriz e eu também estava totalmente infeliz no trabalho que eu tinha aceitado. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Foi o momento em que eu pedi demissão dessa emissora que eu trabalhava, né? Porque, para quem não sabe, antes eu era radialista, eu era jornalista, eu era locutor de rádio, e essa era a minha antiga profissão. Então eu pedi demissão e a partir daquele momento eu disse: eu não quero mais fazer isso, eu quero dar um novo rumo para a minha vida. Mas naquele momento que tudo isso aconteceu, que tudo estava acontecendo, eu fiquei extremamente chateado, decepcionado, frustrado com a empresa que eu vim trabalhar. Eu fiquei decepcionado com as pessoas que eram da liderança da empresa naquele momento. Eu realmente estava tomado pelo sentimento de raiva, de frustração, só sentimentos baixos. Mas passado tudo isso, hoje eu vejo que aquele evento que aconteceu lá no passado me preparou para ser o homem que eu sou hoje. Eu só cheguei hoje aqui porque eu tive que passar por aquele evento lá no passado. Então, muitas vezes a gente precisa usar essas adversidades, esses eventos que acontecem negativos na vida da gente, como uma escola e tirar proveito disso, ver o que eu posso aprender com tudo isso que eu estou vivendo agora, para que lá no futuro, lá na frente, eu não possa passar por isso novamente. Tem uma história que conta que tinha um sábio, que ele era conselheiro de um rei, e tudo que acontecia nesse palácio, nesse reinado, o rei chamava ele, pedia orientação, e ele dizia: meu rei, tudo acontece para melhor, nada acontece por um acaso. Esse rei ele tinha um filho, que era o príncipe, que ficava acompanhando tudo aquilo e achava aquilo ridículo, porque o sábio só sabia dizer que tudo acontece para o melhor, nada acontece por um acaso. O tempo passou, esse rei morreu e o príncipe virou rei. Então, o príncipe estava decidido a dar um fim naquele sábio, que ele já não aguentava mais tudo o que acontecia, ele sempre falava: tudo acontece para melhor, nada acontece por um acaso. Um dia ele inventou uma caçada e aí ele nessa caçada acabou se machucando, caiu do cavalo e feriu a testa, começou a sangrar, e aí o sábio chega para ele e fala: meu rei, meu príncipe, tudo acontece para o melhor, nada acontece por um acaso. E aí o príncipe, todo ensanguentado, né, ali e tal, e com raiva daquilo, falou: pô, você só sabe falar isso, eu tô de saco cheio de você. Quer saber? Você não vai mais trabalhar no para mim não. Vamos fazer o seguinte, guarda, peguem esse sábio, coloca ele dentro de um buraco e deixa aí para os chacais, para as onças comerem ele, e vamos embora. E continuaram a caçada.
num certo trajeto lá do caminho, o príncipe acaba se perdendo ali dos guardas e ele começa a procurá-los ali e tal. Quando ele ouve vozes, ele pensa ali, deve ser o pessoal, deve ser meu pessoal, os guardas reais. E ele se aproxima daquelas vozes, só que quando ele chega lá era uma tribo indígena. E essa tribo indígena estava procurando justamente uma pessoa para poder oferecer como sacrifício para o Deus deles. Eles iam fazer um sacrifício, precisava de uma pessoa. Eles encontraram quem? O príncipe. Então eles pegam o príncipe, levam até o ancião lá da aldeia e tal. Quando o cacique chega e vê e fala para ele, olha, você não vai ser morto hoje. Aliás, você nem serve para o nosso sacrifício porque você está com um ferimento na testa e pessoas assim a gente não, nosso Deus não aceita não. Tem que ser pessoas pelo menos puras por fora aparentemente. Você tá ensanguentado, você está doente, vai embora daqui. E aí ele ficou aliviado e pegou aquilo e ao mesmo tempo um grande remorso começou no coração dele, porque o sábio acabou salvando a vida dele, falou naquele momento, ele não entendeu, naquele momento que aconteceu aquilo, ele não entendeu. E aí ele encontra novamente os guardas e corre lá para salvar o sábio, e quando ele chega lá, pede desculpa ao sábio, diz que ele tinha razão, realmente era aquilo mesmo, só que ele não teve a capacidade de poder visualizar aquilo e pediu desculpa ao sábio. E mesmo assim ele ainda perguntou, meu sábio, e agora me diga, você continua aí dentro do buraco, você ainda acredita que tudo acontece para o melhor? Aí ele falou assim, olha, meu rei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aqueles índios que pegaram você? Pois é, eles passaram por aqui também. Sabe por que eles não me pegaram? Porque eu estava aqui dentro do buraco. Enfim, tudo acontece para o melhor, nada é por acaso. Lembre dessa história, porque daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, você vai ver que o que aconteceu hoje com você, o que está acontecendo hoje, foi necessário para que você se tornasse uma mãe melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um homem melhor, um profissional melhor. Eu sei que é difícil, é desesperador para a gente, no momento que a gente está vivendo toda essa confusão na vida da gente. Mas se você olhar para dentro de você mesmo, se você refletir, você vai ver que logo, logo você vai tirar proveito de tudo isso que está acontecendo e você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais capaz e mais com sentimento de merecimento, né? Mais merecedora de tudo que é bom. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, continuaram até aqui agora, eu quero convidar vocês para me seguir no meu canal, no Telegram, onde eu posto dicas de desenvolvimento pessoal e vendas. E eu tenho também um grupo no WhatsApp. Se você me escutou até agora, assistiu até agora esse vídeo, que já está com mais de 8 minutos, sabe por que você me acompanhou até agora? Porque eu usei um gatilho mental fortíssimo, que é o gatilho de contar histórias. E eu quero ensinar você como que você faz isso para vendas, por exemplo, e também para qualquer coisa que você queira atrair a atenção das pessoas por um bom período de tempo. Beleza? Um abraço aqui do seu coach Isael Carvalho.